Domingo tá bonito, né, gente? Graças a Deus. E esse tempo ensolarado me faz lembrar de algo muito especial. Apesar de não parecer, eu acho que eu não tenho essa aparência, né? Mas eu sou um cara que ama praia. Sou quase um rato de praia. Não parece muito, mas eu sou de Vila Velha, cria de Vila Velha, do Ibis. E a grande parte da minha infância, eu vivi indo para a praia. Seja com os amigos, com os meus pais. Eu lembro que a gente não tinha muitas condições assim na minha casa, então meu pai pegava o fusquinha branco dele, enchia de criança. Nós íamos para a praia de Taparica. E a praia não tinha nem aquele asfalto assim na frente, sabe? E a praia é um pouco mais selvagem do que era hoje, não tinha tanto prédio, então a praia o mar é bem revolto, bem bravo e tal. E eu, consequentemente, aprendi a nadar na praia. E o meu pai, ele assim, gente, cara, eu já falei isso alguma vez, mas tem muitos anos atrás, né? O meu pai, ele é o ser vivo que eu conheço assim, que mais pega a onda de jacaré da história do Brasil. Ele tem 60 anos e até hoje eu fico pirando assim, vendo meu pai, mano, descendo nos tubos, em Taparica, maré de março, que nem tem mais, né? Pô, descendo no tubo de costas e tal. E meu pai sempre quis ser surfista, mas ele não tinha condição. E aí eu lembro que ele me levava para a praia e, consequentemente, como eu disse, eu aprendi a nadar na praia. Isso é muito doido, né? Então, assim, eu fico pensando às vezes se eu teria condições de morar em outro lugar que não tivesse praia. Porque eu amo, gente. Sério, cara, eu sou apaixonado pelo mar. E volta e meia eu vou correr pela manhã, dou um mergulho na praia ali em qualquer hora de Taparica, em Vila Velha, volto para casa e falo, uau, que irado. É uma forma de me conectar com o meu passado, com a minha história, com a minha raiz. Eu sei que tem gente aqui dessa igreja que vai para a praia todo domingo. Cadê o Vini? Vini e a Vanessa. Vão na praia todo domingo. E é um momento muito especial. E olha só, eu lembro que eu tenho várias memórias do meu pai. E meu pai, ele está vivo, tá, gente? Mas tem uma memória muito especial da praia, que se eu fechar meus olhos, eu vejo com muita exatidão, assim, sabe? Eu era criança e, como eu falei, a praia de qualquer hora de Taparica é uma praia que o mar é muito bravo. E aí o que meu pai fazia? Ele ficava sentado na cadeira de praia. E aí, às vezes, a praia de Taparica, como tinha muitas ondas que quebravam à noite, é muito comum você ter o mar, você ter um montado de areia e as pessoas ficarem um pouco num platô elevado, porque ao longo da noite a maré e as ondas vão fazendo aquele buraco. E a praia de Coqueirão de Taparica é uma praia que tem muita boca, muito olho, né, muita correnteza. E geralmente no começo da praia ela tem um outro buraco. Então, assim, é uma praia bem perigosa. Para quem não conhece, é uma praia bem perigosa. O resumo é esse. E aí eu lembro muito bem, assim, quando eu era criança, cara, tinha idade da Maria, 5, 6 anos, e eu entrava na água, assim, e sozinho, e eu olhava para trás, e eu via a figura do meu pai sentado numa cadeira de praia, com óculos, me olhando, embaixo de uma sombrinha. E eu ali falava, cara, eu estou seguro, eu posso brincar à vontade aqui, porque eu sei que meu pai está me olhando. Independente do que acontecia, independente da onda que vinha, independente do que acontecia, eu sempre olhava para trás e meu pai sempre estava me olhando. Eu tinha a impressão que os olhos dele nunca saíam, eu nunca saía da vista dos olhos dele. Eu tinha a impressão que, mesmo que se eu tentasse me afogar, eu não conseguiria porque meu pai estava ali. Ele não deixaria isso acontecer. E eu lembro de uma frase que ele falava assim comigo: filho, o mar não tem cabelo. E outra coisa, quando você entrar no mar, não fique olhando para trás. Eu estou aqui, eu estou olhando você. Se você virar e ficar olhando muito para mim, você vai tomar um caldo. Então olha para frente, fure a onda. Meus irmãos, se eu fechar meus olhos aqui agora, eu vejo o formato do meu pai sentado naquela cadeira de praia. Essa é uma memória que possivelmente nunca vai ser apagada da minha cabeça. No dia que o Senhor levar meu pai,
essa é a memória que eu vou ter dele, sempre presente, com os olhos fixos em mim. E de uma certa maneira, essa dinâmica de que eu fico pensando hoje, cara, meu pai era muito doido, cara. Eu tenho uma filha de 5 anos, será que eu faria isso? Ficar sentado a muitos metros de distância, numa praia extremamente perigosa, ondas quebrando e uma criança brincando, furando a onda, nadando. Será que eu teria coragem de fazer isso? Mas não sei, cara, era a confiança que meu pai tinha em mim, era o nosso relacionamento. E por que essa memória é tão próxima, tão viva para mim? Porque foram momentos de muita alegria. Muita alegria, meus irmãos. Uma alegria indescritível. Saber que o meu coroa estava sentado naquela cadeira, me observando, me deixando ser criança, me permitindo explorar o mar, me permitindo explorar o mar com liberdade e saber que ele nunca me deixaria só. Confiança. Uma confiança no meu pai que só eu e ele entendemos. Uma confiança que em apenas um olhar eu sabia que estava vindo uma série bombada para me esmagar naquela praia. E sabe o que ele fazia, gente? Ele não mexia o pé e nem botava a mão para levantar daquela cadeira. Ele confiava que eu poderia suportar e furar todas aquelas ondas. E sabe quando meu pai precisou uma única vez levantar dessa cadeira? Nunca. Ele nunca foi no mar me buscar. Essa é a confiança que eu tenho no meu pai. Inclusive, essa semana passada, nós fomos no jogo do Botafogo juntos. Ganhamos de 7-1. Eu gastei toda a minha sorte, irmão. Agora eu não vou mais nem no jogo do Botafogo, não, mas 7-1. Meu coroa ficou doido. Foi bom demais. Mas ontem já empatou, já me irritou de novo já. Glória a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso tudo, gente? Esse texto, que está lá em Jeremias, capítulo 17, ele começa assim, lá no verso 7, o seguinte: Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Para nós entendermos aqui um pouco mais sobre esse contexto do profeta Jeremias, e todo o contexto do Velho Testamento, a gente tem aprendido isso aqui na EBD, mas é muito bom nós entendermos o contexto do texto, para que nós possamos entender o que Deus quer falar com nós hoje. Amém? O profeta Jeremias, ele foi um homem enviado por Deus para anunciar para o povo de Israel que eles eram pecadores e idólatras. E idolatria é algo que aparece constantemente por toda a narrativa bíblica. Se nós pudéssemos aqui aplicar em nossa história todos os textos bíblicos, provavelmente a palavra idolatria apareceria com muita constância. Muita constância. Então, toda a narrativa bíblica, principalmente do Velho Testamento, nós vemos o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser o povo que iria anunciar quem Deus é, o povo que Deus comissionou para curar todas as nações. Este mesmo povo era um povo que adorava outros deuses. Outros deuses. Então, de Gênesis a Apocalipse até no Novo Testamento, nós vemos essa narrativa bíblica de idolatria surgir em diversos aspectos, seja na vida do povo de Israel, seja na vida do povo de pessoas que Jesus encontrou. Então, a palavra idolatria e o que ela significa, ela é muito importante para entendermos, inclusive, a narrativa bíblica do Evangelho da salvação em Jesus. Então, ao longo da história do povo de Israel, um povo que Deus escolheu, Deus levantou homens, profetas e mulheres também, para lembrar ao povo de Deus quem eles são. E às vezes a gente fica falando sobre idolatria, né? Parece que é um assunto muito distante. Ainda mais quando você lê a narrativa bíblica, né? Tipo assim, você vê outros deuses, o deus da fertilidade, o deus do sei lá da onde, o deus do sei lá do quê. E fala, por que isso tem a ver com a gente hoje, sabe? E é sobre isso que Deus quer falar conosco aqui. O profeta Jeremias, neste texto, inclusive no começo do capítulo 17, diz o seguinte, olha só: o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro,
cravado com ponta de diamante em seu coração de pedra, e nas pontas dos teus altares. Até os seus filhos adoram nos altares e nos potes dedicados a Zerá, debaixo de toda árvore verdejante e no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas e seus tesouros e seus santuários idólatras como despojo para seus inimigos, porque o pecado corre solto na terra. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que está presente aqui hoje, é um Deus que não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus. Inclusive, por que Deus escolheu o povo israelita? E tem um texto em Êxodo que chama muito a minha atenção, porque às vezes a gente acha o seguinte, parece que o povo escolhido de Deus é um povo especial. Tipo assim, por que os israelitas tinham para que Deus pudesse os escolher? E olha só o que a Bíblia diz sobre essa escolha, meus irmãos, olha só. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Ou seja, Deus, criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra, esse Deus foi traído pelos homens. Nós pecamos e se afastamos do Senhor. E o que Deus faz? Por nos amar, Deus escolhe um povo. E esse é o povo de Israel. Para quê? Para que esse povo cure as nações. Para que esse povo fosse o povo que levasse os outros povos a Deus. Olha só, vocês foram criados com um propósito. E Deus nos criou com um propósito para que nós podemos o adorar. Existe um propósito para mim e para você. Deus nos criou para a sua própria glória. É isso que a Bíblia diz. Então Deus escolhe um povo. E aí, assim, gente, isso é muito interessante porque Deus não escolheu o povo israelita porque eles eram especiais. Muito pelo contrário, se você for ler as narrativas bíblicas, você vai perceber que esse povo, assim, caramba, na moral, esses caras são muito treteiro, bicho. Viram tantas coisas, tantos milagres, e mesmo assim, escolheram se afastar de Deus. E a Bíblia diz então que Deus escolhe esse povo, por quê? Não porque eles eram os mais numerosos, não porque eles eram os melhores, não porque eles eram os mais inteligentes, não porque eles eram os mais prósperos. Deus os escolheu porque Deus os amou. Ponto. E Deus ama aqueles que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Deus escolheu um povo porque eles não eram bons. E a primeira coisa que nós vamos aprender com isso aqui é que Deus não escolheu você porque você é bom, porque você é cheio de talento, porque você é uma pessoa especial, porque por acaso você tem ou eu tenho algo que nós podemos dar a Deus, que Ele já não tenha? Será que nossos louvores são melhores que os louvores dos anjos? Será que Deus precisa da nossa adoração? Não. Deus nos escolheu porque nós somos amados por Ele. Apenas por conta disso. Então olha só, essa é a narrativa. Deus escolhe um povo para que esse povo o adore. Esse povo separado para Ele. E esse povo vive diversos milagres ao longo da história. Diversos milagres, meus irmãos. Inúmeros milagres. E eu acho que vocês conhecem diversos desses milagres. Porém, esse relato da história do povo de Deus com o próprio Deus é um relato muito doloroso. Porque, inclusive, a narrativa bíblica mostra que, em diversos momentos, Deus é um marido que se relaciona com uma esposa, essa esposa é esse povo de Israel, e a própria Bíblia diz que esse povo, essa esposa, é uma prostituta. Olha que coisa, o amor de Deus por esse povo e todo o resgate que Deus fez com ele ao longo da história, que também fala sobre a nossa história, é de um povo que virava as costas para Deus a todo tempo. Todo tempo, meus irmãos, todo tempo. Volta e meia o povo de Israel adorava outros deuses. E adorar outros deuses aqui não é simplesmente cultuar outros deuses, não é isso. É ter esperança, alegria, sentido em um outro Deus.
porque não é o Deus de Israel. Essa é a história que perpassa o livro de Juízes, essa é a história que perpassa todo o reinado do rei Davi e todos os reis que passaram em Israel, porque todos eles, sem nenhuma exceção, traíram o Senhor. Todos eles negaram o amor de Deus. Todos eles escolheram outros ídolos. E essa é a história do povo de Israel. E essa é a nossa história. Essa narrativa bíblica do Velho Testamento, às vezes parece ser um pouco distante de nós, não é? Tipo assim, caramba, um monte de coisa acontecendo, um povo lá cheio de regra, cheio de coisa, um santuário, tem que fazer sei lá o quê, um monte de sacrifício. Mas veja que existe um fio condutor que conduz toda a história, que diz para mim e para você o seguinte: vocês são esse povo. Nós somos o povo de Deus em Jesus. E no nosso dia a dia também nós não agimos assim? Traímos a Deus, negligenciamos o Senhor, escolhemos outros ídolos. E mesmo assim, de maneira graciosa, o Senhor nos alcança, e nos alcança, e nos alcança. Então, esse texto de Jeremias, o estado de Israel dividido entre reino do norte, reino do sul, reino de Judá, que é onde que o profeta aqui está profetizando, e ele diz o seguinte: vocês estão com o pecado da idolatria tatuado no coração de vocês. E aí fica uma pergunta: o que é ser um idólatra então? O que é esse tal papo de adorar outros deuses, já que isso é tão importante, já que isso faz parte da história do povo de Deus? E eu queria definir isso para vocês de uma maneira muito simples. Idolatria é amar qualquer coisa mais do que a Deus. O que Deus espera de mim e de você? Um amor e uma confiança plena nele. Um amor e uma confiança plena nele. Qualquer desvio nessa confiança é um pecado e uma ofensa à santidade de Deus. Essa é a verdade bíblica. Eu gostaria muito de ler outra coisa, meus irmãos, porque eu tenho certeza que meu coração é muito mais vacilante do que eu gostaria. Eu acho que se eu pudesse passar o meu dia aqui nesse... Nem ia passar não, porque vocês vão ficar com vergonha. Mas se eu passasse meu dia aqui nesse data show, provavelmente a grande maioria, parte do meu dia, seria pecados atrás de pecados, porque eu não confio em Deus, como eu deveria. E aí você pensa assim, mas que tipo de confiança é essa, cara? Por que nós confiamos em outros deuses? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. Nenhuma pessoa ou coisa deveria ser a nossa esperança ou confiança. Nenhuma pessoa ou coisa deveria ser a nossa esperança e a nossa confiança. Nenhuma. Isso é muito elevado, meus irmãos. Isso é um padrão muito elevado. A ponto de nós ficarmos encurralados. E eu tenho certeza que diversas narrativas bíblicas, que o nosso pecado deveria gerar esse sentimento em nós, encurralados. Porque se eu tivesse, ou se você tivesse, apenas um centímetro, uma pequena porcentagem, 1% de oportunidade de fazer as coisas do seu jeito, você faria. Mas a Bíblia e a palavra de Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar. E por isso que eu acho a Bíblia uma coisa impressionante, meus irmãos. Quando alguém fala assim, nossa, as escrituras são duvidosas, as escrituras elas foram manipuladas, todos esses assuntos que a gente está vendo no EBD, eu falo, cara, como? Porque se eu fosse uma pessoa que usasse um livro desse para poder manipular as pessoas, eu jamais escreveria um livro desse, porque esse livro aqui
ela expõe quem nós somos. Não existe nenhum livro na humanidade, e o Elias está aqui, é minha enciclopédia viva, que mostra de maneira tão visceral quem nós somos. Expõe a raça humana, a nossa podridão. É ou não é? Então, se nós tivéssemos uma pequena possibilidade de se desviar e não de confiar no Senhor, nós faríamos, eu faria. Então, às vezes assim, se você se sente encurralado com essas verdades, glória a Deus, meu irmão. Se você não vê possibilidade de mudança ou possibilidade de confiar mais em Deus, cara, o que eu vou fazer? Graças a Deus, é o Espírito fazendo isso em nós. Agora, se você está aqui ouvindo isso e está nem aí, Deus tem misericórdia da sua história. Porque a mensagem de salvação de Jesus era para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão encurralados, para aqueles que estão no beco sem saída. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a preciosidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Não faz sentido a gente não estar aqui gastando nosso domingo de manhã com algo trivial. Não é isso. Mas vamos prosseguir. Tem mais. E aí, sobre essa questão de idolatria, eu queria que você examinasse honestamente a sua vida agora, a sua história. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você pensar. Avalie aí as áreas da sua vida: família, carreira, bens, ambições, tempo e por aí vai. E 2 perguntinhas: você está disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser sobre essa área da sua vida? Família, carreira, bens, sonhos, planos, projetos, dinheiro, vida, toda a sua vida. Você está disposto a fazer, com tudo isso que você planejou, tudo que você sonhou, fazer o que Deus quer que você faça? E a segunda pergunta: você está disposto a aceitar qualquer plano que Deus tenha para você nessas áreas na sua história? Se a sua resposta, como a minha resposta é hoje, é não para qualquer uma dessas 2 perguntas, eu tenho uma notícia para te dar: você também é um idólatra. Colocamos os nossos planos, os nossos desejos sobre a nossa confiança. E sabe por que nós fizemos isso? E sabe por que isso é sutil? Porque quando nós, e eu posso fazer isso o tempo todo, por exemplo, com a minha família, colocar a minha família, num lugar de sentido, salvação, esperança, segurança, eu estou falando assim: Senhor, você não vai entrar aqui. A minha família é que vai me dar sentido, me dar confiança, me dar esperança. Então olha só, olha como esse pecado ele é pernicioso e sutil. A idolatria, ela não vem com uma cara feia, muito pelo contrário. É uma bênção que pode assumir um lugar que ela não deveria assumir. Já pensou nisso? No seu trabalho, no seu planejamento, no seu ministério. Por mais maravilhoso que seja, por mais maravilhoso que você seja, por mais quantidade de pessoas que você tenha alcançado, se você tem colocado o seu ministério, os seus dons, os seus talentos, como esperança, sentido, vida para a sua história, você tem trilhado um caminho de morte. Sabe por quê, meus irmãos? Tudo pode mudar na sua vida. Hoje você serve ao Senhor, com tudo que você, com todos os seus talentos. Amanhã você pode perder seus talentos. Pode acontecer alguma coisa com você, não sei lá. A sua vida pode mudar. E aí, você vai perder o sentido da sua história? Você vai perder a confiança e o motivo da sua alegria? Não. Deus deu,
Deus tirou. Louvado seja o Senhor. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Esse é o ponto principal dessa mensagem. Deus espera de nós uma confiança inabalável nele. Inabalável. Inabalável. Esse é o projeto, esse é o padrão, e foi para isso que Deus nos fez. E aí, quando eu olho sinceramente para a minha história, e de tudo que eu vivo, cara, inclusive aqui na comunidade e tudo mais, eu falo, cara, isso é muito inalcançável. Essa confiança. Meu Deus. É ou não é? E aí, chegamos no versículo que eu gostaria de ler para vocês. Está lá em Jeremias 17, versículo 7. Diz assim, ó. Feliz, olha só, hein? Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A Bíblia está dizendo o que aqui? Não tem nenhuma interpretação interpretação complicada aqui, né? Não tem. É que felizes são aqueles que confiam em Deus. E que tipo de confiança é essa? É essa confiança que eu acabei de dizer para vocês. Uma confiança inabalável. Para essas pessoas, Deus dá uma felicidade, uma alegria transbordante. O que os ídolos prometem para nós? Felicidade, segurança, que eles não podem dar, meus irmãos. Nenhum vício pode te dar, nenhum trabalho que você faça com excelência pode te dar, nenhum reconhecimento pode te dar, nenhuma palmadinha, nenhum like na rede social pode te dar, meu irmão. Às vezes a gente olha assim, caramba, não existem esses deuses que existiam naquela época aqui hoje, mas existem outros deuses. As meninas falaram aqui sobre redes sociais. Não deixe de ser um Deus, meu irmão. A minha vida só faz sentido se eu ganhar um like. A minha vida só faz sentido se eu ganhar seguidores. A minha vida só faz sentido se eu for reconhecido. Minha vida só faz sentido se eu... Ídolo. Deus trouxe você aqui hoje para te falar isso. Existe uma felicidade escondida em Deus que nenhum ídolo, que nenhum lugar que você está esperando possa te dar, a não ser que seja essa felicidade que Deus reservou para você. Não existe nenhuma. Olha só, Salmo 106, versículo 36 diz o seguinte: e serviram aos seus ídolos que vieram a lhe fazer um laço. Pessoas que servem ídolos são escravos. E tem um texto também em Salmo que diz o seguinte, que nós adoramos tanto esses ídolos, que chega um momento que nós iremos nos assemelhar a eles. E essa é a escravidão. Deus nos criou para a sua glória, como imagem e semelhança dele. Nós devemos nos parecer com ele. Mas se nós adorarmos outros ídolos, iremos parecer aquilo que nós adoramos. Olha que doideira. Escravos. Escravos. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Tem um texto em Isaías, navegando pelo Velho Testamento, que diz que nesse relacionamento com Deus, com o povo, coração duro, e Deus manda profetas para anunciar, eles se arrependem, aí uma geração começa a servir ao Senhor, depois eles esquecem quem é o Senhor de novo, começam a servir outros deuses, e isso é muito pernicioso, como eu disse. Por quê? Porque se você for ler os textos bíblicos, você vai perceber que o povo não abandonava o Senhor, eles adoravam o Senhor em conjunto com outros deuses. Olha que coisa, não é isso que fazemos? Adoramos a Deus e outros deuses, misturamos as coisas. Inclusive,
Você já se perguntou se a imagem que você tem de Deus, que você serve, é realmente a imagem de Deus revelada? Já parou para pensar nisso? Olha só uma imagem que nós temos, que eu aprendi sobre Deus, que Deus não é. Feliz aquele que confia no Senhor. Ah, amém. Eu confio em Deus. Eu confio que Deus pode me dar coisas. Eu confio que Deus pode me curar. Eu confio que Deus pode realizar maravilhas. Eu confio que Deus pode atender todos os desejos do meu coração. A confiança que Deus espera de nós é a seguinte: mesmo que eu não te dê, meu filho, mesmo que você morra com essa doença, mesmo que você morra pobre, mesmo que aconteça coisas terríveis, eu espero que você continue confiando em mim, porque a sua alegria não depende dessas circunstâncias. Essa é a confiança que Deus espera de nós. Já parou para pensar nas orações que você tem feito? São realmente orações a Deus ou são orações feitas a Baal? Essa é uma pergunta que eu me faço. Será que as orações que eu tenho, as coisas que eu tenho pedido a Deus, são realmente coisas que Deus quer que eu ore? Ou esses meus pedidos são pedidos que ofendem a sua santidade? É por isso, meus irmãos, toda vez que você vem para a igreja, está com seus irmãos, seja em qualquer lugar, fique atento ao que Deus fala, porque todo o tempo Deus está reorientando nosso coração, os nossos desejos, a nossa mente, para que a gente consiga enxergar quem Deus é. Eu sempre falo sobre isso aqui em Colossenses, tem um texto, gente, que é tremendo, que diz que o ministério do diabo, a missão do nosso inimigo, é nos cegar, para impedir que a gente veja quem Deus é em Jesus. Mais do que te tentar, mais do que te fazer um monte de coisa com você, e ele vai fazer isso mesmo. Ele quer te cegar, meu irmão. Te cegar. Você não vê quem Jesus é. Esse é o ministério do diabo. Olha que louco. Então enxergar, ver, provar, experimentar, se deleitar em Deus, quem Ele é o que nós precisamos. E olha só, como eu disse aqui, feliz é aquele que confia no Senhor. Sabemos que isso é uma tarefa muito difícil. Essa expectativa de confiar em Deus com tudo que nós somos, meus irmãos, é o meu sonho. É o meu sonho. Não é porque eu sou um pastor que isso é mais fácil para mim, não é. Não é. Até porque Deus me escolheu para estar aqui, como escolheu você para servir aqui, não porque você é bom, assim como Ele escolheu o povo de Israel, como nós lemos aqui, é porque Ele nos ama. Olha que coisa. E aí, em Isaías diz que Deus transformaria e derramaria um espírito sobre o coração de todo o povo dele, para que o coração desse povo se convertesse e conseguisse enxergar quem Deus é, para que nós possamos confiar nele. Nós somos esse povo. Deus derramou o Espírito em nós. E aí fica a pergunta, por que nós não conseguimos então confiar como deveríamos? Deus falhou? Não, meus irmãos. Ele não falhou. E olha só, o que isso tudo tem a ver com Jesus? Essa é a pergunta. E essa vai ser a resposta para nós hoje. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não existiu e não vai existir nenhum homem, nenhuma mulher que pisou ou que pisará nessa terra que está aqui, que confiou em Deus como deveria confiar. Nenhum, imperfeição nenhum, a não ser um homem chamado Jesus Cristo. Ele é o varão perfeito. Ele foi o único homem que pisou nessa terra, que confiou em Deus sem nenhuma sombra de variação. Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o Deus encarnado. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus, o nosso Salvador, que Deus enviou por amor a nós. A Bíblia diz aqui nesse texto que os nossos pecados, as nossas idolatrias, a nossa rebeldia contra o Senhor,
foram lançadas sobre Jesus. Aquele que não tinha pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados são imputados em Jesus. Sabe como isso funciona? Vamos imaginar, vou dar um exemplo para você aqui, tá, Joyce? Mas eu vou dar o exemplo contrário. Imagine que eu cometo um assassinato. Olha que coisa louca, gente. E aí um belo dia prendem a Joyce, e a Joyce paga pelos meus erros. E eu vivo livre. O que a Joyce teve com isso? Foi isso que Deus fez em nós, em Jesus. Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. Mas essa história não fica só por aí. Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver, santa, de plena confiança em Deus. E esse texto que Paulo diz em 2 Coríntios diz o seguinte, ele continua: para que nós nele nos tornássemos a sua justiça. Ou seja, aqueles que confiam no sacrifício de Jesus e reconhecem ele como seu Senhor, foram libertos dos seus pecados e são santos. Por quê? Porque nós recebemos a santidade de Jesus em nós. Toda a justiça que Jesus viveu nessa terra, nós recebemos por graça. Por isso que só através de Jesus nós podemos confiar plenamente em Deus. Só através dele. Ele confiou, olha só que doido, gente. Jesus confiou plenamente em Deus. E é por isso que ele foi para o madeiro. Cadê a cruz, gente? Olha lá, meu Deus. Olhei para cá, ó. Tô doido. Ele foi tão obediente, confiou tanto no Senhor, no seu Pai, que ele foi para a cruz morrer por nós. E essa confiança inabalável, a Bíblia diz que Deus imputou isso em nós, gente. Olha só que doido. Então, quando Deus olha para vocês aqui, olha para mim, ele vê pessoas que confiam plenamente nele. Não é por nossa capacidade. Então, tudo que eu disse para vocês aqui não é para você colocar um peso nas suas costas. Nós precisamos confiar em Deus, em tudo. Mas existe um homem que confiou por nós. E esse homem é cheio de graça. Então quer dizer, Cícero, que eu não preciso tentar? Porque aqueles que experimentaram o amor de Deus são impulsionados a viver uma vida em obediência a Deus. Eu tento, meus irmãos, com toda a minha força. Espero que você tente também, mas sem o peso da reprovação. Quando você cair, o Senhor vai segurar suas mãos e falar assim: eu fiz por você, meu filho. As suas vestes não estão manchadas. Eu te amo. Mas, Senhor, eu acabei de construir vários altares a outros ídolos. Eu te amo. Quebre de novo e comece de novo. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. É a centralidade do Evangelho. É a confiança que nós temos que nada irá nos separar dessa felicidade que está em Jesus. Dessa confiança que Jesus tem em Deus. Então, olha só, gente, olha só. Essa felicidade está disponível para você. A que custo? Para você nenhum. Mas para Deus custou o seu filho. E eu gostaria de caminhar para o fim, lendo o resto do texto. Versículo 8. Olha só, hein? Olha só como que as coisas se conectam. Verso 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Olha, prestem bastante atenção nas promessas daqueles que confiam em Deus, além da felicidade. Estes são como árvore plantada junto ao rio, com as raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomodam com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não temem os longos meses de seca, e nunca deixam de produzir frutos. Aqueles que confiam na obra de Jesus
e na alegria que existe em servir Jesus, a Bíblia diz que nós somos como uma árvore plantada à beira de um rio. E essa é uma referência que Jesus faz em João 15. Que Ele é a videira, nós somos os ramos, estamos enxertados em Jesus. Não importa, meus amigos, o calor, as provações, as circunstâncias. A Bíblia diz que nós floresceremos. As tentações, as tragédias, que nós oramos que Deus nos livre, se elas baterem a porta da nossa casa, nós não perderemos a nossa esperança, continuaremos dando fruto, continuaremos sendo verdejantes, não choraremos as tristezas deste mundo. Essa é a promessa escondida para aqueles que confiam em Jesus. Essa é a promessa daqueles que confiam em Jesus. Eu vim para cá hoje pensando assim, Senhor, o que eu preciso mudar? Eu sempre faço essa pergunta. E eu tenho certeza que eu vim aqui no Confraria ontem, o nosso líder Vini trouxe uma mensagem muito poderosa, Deus falou muito comigo, que eu preciso confiar mais em Deus. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Acho que as últimas mensagens que eu tenho pregado geralmente sempre estão com essa temática, confiança no Senhor. E não acho que seja à toa, meus irmãos. Sabe por quê? Se nós realmente não cairmos de cabeça em quem Deus é, e o que Ele espera de nós, nós seremos miseráveis. Mesmo que nós conquistemos tudo. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente bem-sucedida. Eu não quero viver assim. Eu quero viver com um propósito. E é isso que eu queria dizer para você. Deus tem um propósito para você. Para a sua história. Para a sua vida. Isso passa por um processo de reconhecer quem é o Senhor da sua história. Quem governa as suas decisões? É você ou Deus? E a qual custo você tem feito isso? Pense. Felizes são aqueles que confiam no Senhor e qual a sua esperança está nele. Eu quero experimentar essa felicidade todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Seja de madrugada balançando o neném, seja trabalhando, seja pegando um ônibus, seja desfrutando uma noite com a minha esposa, seja numa roda de amigos, seja em qualquer lugar, meus irmãos, existe uma vida escondida em Deus, que nós podemos acessar através de Jesus. Não perca tempo, não perca a sua vida, cara, correndo atrás disso, em outras coisas. Quebre os ídolos, destrua todos eles, destrua. Ontem, vou confessar para vocês, para finalizar, eram as 2 horas da manhã, eu estava lendo essa mensagem aqui, preparando, e porque isso está certo não, tá, gente? Porque era o tempo que eu tinha mesmo essa semana. Quem ia pregar hoje era o Eric, né? Nosso bispo. E a Ana nasceu, esse que estou aqui cobrindo, nosso pastor, nosso bispo. E aí eu fui orar assim, tipo, cheio de coisa na cabeça. Aí eu me ajoelhei assim, eu falei... Comecei a orar falando um monte de coisa, gente, que eu nem estava sabendo o que eu estava falando. Olha só que doideira. Aí eu falei... Deus... Não sei nem o que te dizer hoje. Não sei nem o que te falar, cara. E foi a oração que eu fiz. Deus, eu não sei o que fazer. Não sei o que falar. E eu acho, meus irmãos, que foi uma oração talvez das mais sinceras que eu fiz nos últimos tempos. Tipo assim, e aí, meu filho? Eu queria chegar com você, sacou? Sem armas,
sem títulos, sem ninguém me observando, sem o que eu conheço sobre Deus. É assim, meu filho, que você tem que estar, sem saber o que fazer, porque quem sabe sou eu. Amém, Senhor. Amém. É isso, meus irmãos. Não deixem as coisas boas que Deus deu para vocês façam que vocês se afastem de Deus. Não permitam. Se for necessário, joga fora. Joga fora. Não vale a pena. Não vale a pena. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde. Que nós temos um ótimo domingo na presença de Deus. Amém. Se coloque de pé. Louvar ao Senhor.